Iniciando mais um podcast Além da Página, hoje nós vamos falar sobre um assunto que faz parte da vida de todo mundo, mas só recebe a devida atenção quando algo acontece, a segurança. E para isso nós estamos trazendo uma pessoa que é referência aqui na cidade de Rio Preto sobre esse assunto, segurança eletrônica. Rosângela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre a jornada da Nacional. É muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, o prazer é meu, né, nosso da Nacional, de estar aqui prestigiando o teu podcast, né, estar junto com você sempre. Muito obrigado. E também dar as boas-vindas a ela que voltou, ela estava um pouco sumida, não queria mais fazer, falou que não vinha mais. Ai, que mentira, mas gente. A Rosângela conseguiu trazê-la. Seja bem-vinda, Lari. Obrigada, Rô. Tá vendo que poder que você tem, né, Rô? Tá vendo? Rô, você é daquele tipo de empresária que quando a gente conhece, a gente de fato se apaixona porque você é uma pessoa muito acolhedora, né? E você muitas vezes se comporta como uma mãezona mesmo. Abraça as pessoas, procura fazer o melhor, procura encorajar. E foi assim quando eu te conheci, quando nós entramos na Passo a Passo, né? Então, assim, falar da Rosângela não é só falar da Nacional, mas é falar da pessoa incrível que ela é, dessa mulher batalhadora, essa mulher que está sempre de bem com a vida, está sempre pronta a ouvir as pessoas e principalmente ajudar. De fato, essas são características suas. Antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, começar as perguntas, eu queria entender um pouco mais. Você sempre foi assim? Essa foi a sua criação? Conta um pouquinho para nós. Sim, eu sou a filha mais velha, né, de 3 mulheres. E, naturalmente, você já tem aquela responsabilidade de cuidar do irmão, né? E a gente não tinha essa oportunidade como é hoje, né? Que os filhos mais velhos vão para a escola junto, a gente não. Então, ali eu já me vi, assim, meio de ajudar. E eu sempre fui assim, né? O meu primeiro emprego foi assim, eu queria ajudar, eu trabalhava como escriturária naquela época, mas eu queria ajudar a secretária, eu sempre me interessei em fazer as coisas que os outros faziam, né? E sempre foi, é natural para mim, independente se aquilo vai me trazer alguma coisa ou não, né? De estar junto da pessoa permitir que aconteça. Então, meu pai é assim, minha mãe foi assim, então, isso eu acho que faz parte de mim, né? Às vezes, muitas vezes criticada, né, por ser assim, mas não adianta, eu acho que o que vem de você A tua essência. Não tem jeito, você não consegue mudar. Você tenta, assim, adequar a tua vida, né? Que cada fase da tua vida é de uma forma, Sim. mas não tem jeito. Maravilha. Ô, Rô, e a Nacional é uma empresa familiar, Sim. né? Conta pra nós como que começou, como que surgiu a entrada da Nacional no mercado. E quantos anos já mesmo, Rô? 24. 24 anos. Faz esse ano, né? 20, o ano Esse que ano vem faz... O ano que vem é 25. 25. É isso. Emblemático. Bodas de prata. Isso. E assim... De março, vai ter festa, né? Vamos tentar, estamos tentando. Eu falo que eu acredito que toda empresa começa de alguma dor, né? Seja aquele que formou ou que continua, sempre começa. Eu era funcionária pública, eu vim de São Paulo há 32 anos atrás, 33 anos atrás, e eu vim de São Paulo por força do meu marido, que trabalhava já numa empresa de segurança patrimonial, não era eletrônica. E assim, eu acompanhava muito, né? Porque na época que eu casei, ele trabalhava à noite, eu tinha o Bruno pequeno em São Paulo. Então, quando a gente veio para cá, meio que você caiu do caminhão de mudança, literalmente, né? E aí eu tive que me afastar do estado, depois eu voltei de novo a trabalhar com o Igor, já tinha o Igor. E eu sempre trabalhei, né? Sempre quis empreender. Então, eu sempre vendia alguma coisa. Então, eu sempre vendia Natura, eu vendia Joia, eu vendia Avon. Ele que fale, porque ele já levou muito prejuízo. Naquela época tinha a Hermes, não denunciando a idade, né? Mas tinha. Então, eu entrei na SUSEM para trabalhar em 95. E eu vendia tudo para todo mundo. Isso eu ia falar. Eu ia falar Eu assim, vendia ela não tudo pra vendia todo só as mundo. coisas dela, ela vendia do amigo, ela não Exatamente. E ele trabalhando na empresa de segurança patrimonial. Chegou uma época que a empresa começou a fechou as filiais. Tá. E aí a gente se viu numa situação assim, eu trabalhava, né? Então a gente tava tudo bem. Minha casa na época era alugada, então a gente tinha uma preocupação, né?
a mais, tinha 2 crianças pequenas. E aí a gente foi vendo algumas oportunidades e a ideia, na verdade, foi dele, Tá. né? Ele, junto com outra pessoa que trabalhava nessa empresa que fechou também, montaram a Nacional e eu continuei na Sucem. Tá. E aí, em 2002, isso. Em 2004, eu engravidei da Ana Clara, né? A Ana Clara nasceu em 2004. Só que aí o sócio dele já não queria, porque tinha um monitoramento dentro de casa. Eles separaram. Um vendia e o outro monitorava. Tá. E ele não queria mais, né? Ele chegou numa uma fase que ele falou, não é isso que eu quero. E a gente não tinha opção, né? Tá. Ele continuou, a gente continuou. E a Ana Clara nasceu e eu fiquei no monitoramento até voltar de licença. A minha fase de licença maternidade foi dentro do monitoramento, fazia outra coisa. Trabalhando muito, né? Com bebê, com 2 crianças pequenas, Aham. sim, né? Dentro de casa. Mas a gente começou e a gente persistiu, né? Então sempre era uma discussão. Foi uma discussão para vender, mas eu nunca parei para pensar. Ai, será que isso vai dar dinheiro? Ai, será que... Fogia. Não, para mim, eu dei a mão, ele precisava, eu dei a mão e fui. Eu nunca parei para pensar, nunca virei para ele e falei assim, olha, isso aqui eu acho que não tá dando, eu prefiro ficar no meu trabalho, nunca foi uma opção. Tanto é que quando foi para me sair do estado, eu fui me envolvendo na empresa, né? Até que a gente mudou, foi para uma sede, com muito esforço, com alguns contratos bons, umas oportunidades que nós tivemos, que Deus põe no seu caminho, né? Eu acredito muito nisso. Hoje eu falo para ele, é Deus que segue a gente. Sim. E aí, depois eu não vi sentido mais continuar no estado, né? A Ana Clara saiu da escolinha, precisava mais de mim. Eu praticamente das 5 até as 10 da noite ficava na empresa. Então, isso foi fazendo parte. Pedi afastamento de 2 anos e adivinha? Quando eu voltei, né? A minha chefe achou que eu ia voltar. A minha intenção era voltar. Falei, 2 anos eu estabilizo, tem alguém lá, eu consigo. Bobeira. Porque ele já dependia muito de mim, né? Porque eu era a parte administrativa. E aí não teve jeito. Mas, por incrível que pareça, foi uma das poucas decisões que eu tive na vida que eu tive certeza. Eu fiquei esses 2 anos pensando realmente, trabalhando e pensando, e não me arrependo, não me arrependi. Normalmente a gente tende a se arrepender na primeira coisa que acontece errada, né? Eu não. Eu sempre tive certeza e hoje eu tenho muito mais certeza. Que legal, Rô. Então, e aí a gente continuou, né? Minha casa virou a Nacional, né? Porque eu fico mais tempo lá do que em casa. E aí a gente vai batalhando, vai criando os filhos, eles foram crescendo dentro da empresa, né? A Ana não que era mais nova, mas o Bruno e o Igor sempre fizeram parte. O Igor trabalha mesmo como técnico desde os 15 anos na empresa, né? Então, faz parte da vida deles, né? E eu ainda falo, eu até brinco com ele, falo, não adianta você correr, tá na sua veia, porque ele é um pouco igual a mim, né? Então, tá na sua veia, você vai correr, você vai ficar correndo em volta até é o mesmo, é ali o teu Aceita lugar. que dói menos. É o teu lugar, é ali, né? Mas é que realmente é uma maturidade para você entender isso, né? Sim. E aí a gente luta e vai indo, né? E agora a gente já está em outra fase, né? Já estamos querendo meio que delegar mesmo para o Igor, principalmente, que é o que está mais ali dentro, né? No comercial. Então, eu acho que a tendência é essa, né? A gente sempre espera que as pessoas deem valor àquilo que você construiu. Sim. Né? E eu não falo nem coisas materiais, tá? Eu falo em caráter, em os clientes confiarem em você. Eu tenho clientes que dá desde o começo comigo. Para você ter uma ideia, eu não tenho contrato desses clientes que são desde o começo. São clientes que confiaram naquela época numa empresa que eles não conheciam, porque naquela época tinham grandes empresas que eles podiam, né? Mas que valeu. E 24 anos depois continuam com vocês. Muito legal. Rô, vamos entrar um pouquinho nesse universo aí da segurança eletrônica, né? Ainda é um segmento muito técnico. Como que foi para você assumir o papel de liderança nesse setor? Eu e o Dimárcio, a gente tem as funções bem definidas, né? Eu acho que até hoje posso falar isso, mas na época não foi uma questão de opção. Porque ele vendia, ele é a parte comercial e técnica, e eu fazia a parte administrativa e o monitoramento. Então, o monitoramento para mim foi sempre um aprendizado. Eu sempre procurei fazer para o cliente aquilo que realmente ele queria que eu fizesse, não só falar.
Então, eu fui criando ocorrências, criando situações. Acontecia uma coisa na cidade, isso até hoje. Acontece alguma coisa com alguém e eu já tento criar alguma coisa diferente, que o meu cliente vai entender sem que eu onere ele, mas que ele entenda que aquilo faz parte, que ele tem que ter. Né? Então, para mim, sempre foi natural. E assim, eu sou mandona, né? Então, a gente tem que reconhecer, né? Eu sou mandona, né? Hoje eu me controlo mais, né? Quando não aceitam a minha ideia, mas fico emburrada. Mas a gente tenta... Ainda me lindro um pouquinho, né? Dramática, que nem eu falo, sou dramática. Mas eu acho que isso faz parte de mim mesmo, liderar. Sim. Eu tento não me envolver nas outras áreas, mas acabo me envolvendo. Até teve uma brincadeira que nós fizemos no começo do mês, falei assim, eu acho que eu vou pra tua sala, né, da sala dele. Falei, tem uma mesa aqui, um cantinho, vou ficar aqui. Aí ele virou pra mim e falou assim, você vai querer se meter nas... Falei, melhor não, né? Vamos cada um ficar no seu canto. Quadradinho, isso. Rô, e ao longo desses 24 anos, o que mais mudou que você percebeu no comportamento dos clientes quando o assunto de fato é segurança? Infelizmente, as pessoas ainda, metade da população ainda esperam acontecer. Não acreditam que aquilo pode acontecer. Foi só com o vizinho. Não, mas meu vizinho está olhando. Ele está olhando, mas ele não vai fazer nada. Né? Mesmo porque ele vai ter medo de fazer alguma coisa. Ele não vai fazer nada porque ele não quer, é porque ele tem medo. Então, eu ainda acho que as pessoas acreditam que a tecnologia vai resolver tudo e não vai. Porque se você monitora a tua empresa, por exemplo, você sai para um rancho, não vou nem falar rancho, em Schmidt, você vai em Schmidt, não tem sinal. Mesmo que tenha, você vai ficar ali olhando toda hora, se acontecer alguma coisa, você vai ver só depois que aconteceu. Muitas vezes já colocaram um caminhão lá na frente, já levaram tudo. Você vai fazer o quê? Aí você me pergunta, mas se eu tiver monitoramento, vai acontecer também? Vai, mas no máximo eles vão levar uma TV. Eles vão levar o que estiver mais próximo. Porque eles vão ver que tem um monitoramento efetivo, né? Que acontece de verdade. Não um vizinho ou a câmera que você está vendo. A tecnologia ajuda muito a você tomar decisões. Né? Mas as pessoas precisam entender que precisa ter uma empresa responsável por isso, né? Então ainda tem muito isso, muitas pessoas só pensam nessa questão de segurança depois de passar por algum perrengue mesmo. Sim. E acham que é caro, né? Acham que vai mais uma conta, gente. Hoje o monitoramento é o menor boleto que ele vai pagar numa empresa. Você já abre uma empresa pensando que um boleto menor, pequeno, é muito, já começa errado. E quais são os tipos de monitoramento que vocês fazem hoje? Hoje eu tenho um monitoramento de alarme, né, que é o normal que as pessoas, quando tem um alarme que é monitorado, eu posso monitorar câmeras, que eu vou ser muito mais assertiva, né? Eu monitoro as câmeras se eu tiver que acionar a polícia, por exemplo, eles só vão atender se eu tiver alguma prova. Então, se eu estiver monitorando, eu ver a pessoa entrando, eu já aciono a polícia, aciono o apoio e já ligo para o dono. Eu não estou vendo câmera, ele vai só o apoio. Chegou lá, tem um arrombamento. Aí eu tenho que chamar a polícia, só que eu tenho que mandar para ela entender que realmente é um arrombamento, porque a polícia hoje, ela não trabalha para nós, não trabalha para a empresa particular, ela trabalha para a população. Sim. Então, quem que ela está atendendo quando eu ligo para ela e informo que está tendo um roubo? A pessoa da casa, a pessoa do comércio. Né? Então, é isso que precisa ficar bem claro. Rô, mas assim, para essa pessoa que ainda só pensa nisso quando passa por algum problema, o que você diria para quem ainda acha que não precisa disso? Eu acredito que ela pode experimentar se realmente é isso. Porque hoje eu falo muito, né, nas reuniões que eu vou, as pessoas que eu conheço, antes de ter uma ideia ou de ter um julgamento, faça. Eu monitoro você. 1 mês, 2, para ver se é isso que você realmente pensa, se é isso, né? Porque às vezes a pessoa teve uma experiência ruim, né? Até conosco, às vezes tem algum cliente que ele tem uma experiência ruim, mas por quê? Porque ele não entendeu como funciona. Ele não entendeu que aquilo é para proteger ele, né? Por incrível que pareça, eu tenho um cliente que me cancela comigo porque não quer que eu ligo toda hora. Entendeu? Ele desarma o alarme fora do horário dele, 10 horas da noite, ele não quer que eu ligue para ele.
Ele não entende que aquilo é uma medida de segurança. Então, é isso que eu falo. As pessoas têm que dar oportunidade. Ah, tá. Então não é nada disso que eu pensei. Ah, não, é isso mesmo, eu não quero. Ok, tá tudo bem. Mas ela primeiro, antes de julgar o que é o monitoramento hoje de um sistema de alarme, de câmera, ela primeiro entender como funciona. Por isso que a gente faz isso. Muitos clientes nossos, quando tem essa objeção, a gente propõe, deixa eu te monitorar um mês. E eu vou te mostrar como é o nosso trabalho. Se você não quiser, tá tudo bem. Então, hoje, por exemplo, assim, o que essa segurança, de fato, ela representa para uma família, para uma empresa, né? Proteção, tranquilidade, prevenção ou todos? Ela previne, né? Hoje você tem um sistema de alarme, ele não vai evitar que entre, mas ele vai evitar que leve tudo, né? Por exemplo, hoje em Rio Preto está muito roubando fio de energia. Se você é monitorado, a pessoa não vai ficar lá a noite inteira, rouba o fio, aí volta lá, rouba mais coisa, entra lá, pega. A gente já teve casos assim, aparece muita gente com esse problema. Leva o relógio, tem gente que leva o relógio, né? Até porque quando roubam, fica mesmo por conta da pessoa, né? Sim, sim. A gente faz de tudo, né, para entender o que é que ela tem que proteger e informar ela. Tá. Ó, você tem um vidro aqui, você precisa colocar uma grade. Sim. Ó, é muito fácil chegar aqui. Coloca um ativo para monitorar. Eu tenho que monitorar imagens suas para ser mais assertivo. Então, a gente faz todo esse planejamento com o cliente e informa ele o que ele precisa ter, não o que ele quer. Porque, às vezes, ele quer colocar lá 25 câmeras, uma em cada cômodo, fora, para todo lado, e não... Ele não entende que ele precisa pegar os pontos cegos, os pontos que realmente tem para onde entrar. Por onde entrar, hoje entra até pelo teto. Né? As pessoas é Homem-Aranha mesmo. Você vê as imagens, você fica besta. Então, tudo isso a gente passa para a pessoa. Né? Olha, aqui tem um forro, você colocou, ele pode entrar ali. Teu telhado é muito fácil, muito perto do muro. Então, você tem que colocar uma cerca ou monitorar a cerca também. As pessoas têm que entender que quando uma pessoa que é profissional na área fala isso, não é que ela quer vender, é que realmente você precisa. Sim. Sim. E Rô, quais são os erros mais comuns que você vê, né, pessoas e empresas cometerem quando o assunto é a questão de segurança eletrônica? Você fala de monitorado ou que não tem? Isso. Os que não tem, a gente vai pelo que é monitorado. Então, tem hoje gente que vai embora e esquece a porta aberta. Deixa a porta aberta. Aí o outro fulano chega, vai abrir, aí que dispara tudo, porque armou o alarme, mas a porta tá aberta. Não tem como eu saber se a porta tá aberta ou tá fechada. Por que teve nesse caso? Porque o alarme estava ativado. Se ele não monitora, entra qualquer um. E as pessoas, elas não planejam roubar, só que elas observam o seu dia a dia. Hoje, o que mais eles têm é tempo. Então, eles passam numa rua, vê uma oportunidade, eles vão passar 10 vezes ali, para ver se realmente aquela oportunidade vai ter. Então, as pessoas esquecem porta aberta. Às vezes, os funcionários têm a chave do local, têm a senha do alarme, mas o dono não sabe nem quem está indo lá, que está indo todo dia. Né? Então, a confiança, eu confio no funcionário, mas eu tenho regras na empresa. De repente, ele aparece lá domingo, 3 horas da tarde, você nem está sabendo. Se você tem um alarme monitorado, você recebe relatório, no teu aplicativo mostra que a pessoa desativou o alarme, entende? Então, é tudo um alerta. Tem um controle ali. Você tem um controle. As residências, se você viaja, por exemplo, você deixa lá a casa um final de semana, eu não vou nem falar um mês, um final de semana, você vai na sexta, volta no sábado, no domingo. Você não está desprotegido, se acontece alguma coisa. O vizinho vai falar quando você chegar, olha, eu acho que entraram aí, porque tá assim, ó, a cerca tá quebrada. Se você não é monitorado, você vai saber só quando você voltar. Se você é monitorado, você vai saber no momento que aconteceu. E direcionar alguém, que se você não tá na cidade, para ir até lá, pra gente resolver. Né? Porque eu preciso de alguém. Falando um pouquinho agora sobre tecnologia e inovação. Como que a tecnologia, de fato, transformou o setor de segurança eletrônica nesses últimos anos? A IA, ela, como eu vou te falar, ela aperfeiçoou o trabalho de muita gente, né? No nosso caso, ela aperfeiçoou, porque ela não substitui.
né? Muitas coisas hoje você consegue fazer, eu consigo abrir a porta, por exemplo, eu estou aqui no meu comércio, o funcionário está na outra empresa. Ele quer entrar, mas ele não tem a senha do alarme. Eu posso desativar o alarme daqui onde eu estou, eu mesmo, com o meu aplicativo de monitorado, ou na empresa, né? Muitas vezes a pessoa viaja, esquece coisas dentro. A gente pode abrir, eu posso fechar. Eu trabalho com empresas que quem abre e fecha somos nós. São portas automatizadas. Então, a gente não perdeu a essência, né, de estar pessoalmente, né, e você fala com pessoas lá. E a tecnologia é aliada, eu posso ver mais rápido, eu posso saber o que aconteceu antes. Então, hoje, as câmeras com IA, você pode saber antes dele arrombar. Só que são câmeras mais novas, né? Dependendo do sistema que você tem, você não consegue. Mas você consegue fazer uma linha que antes dele chegar na porta, já dispara para mim. Entendeu? Então, a hora que ele está ali na porta tentando, o apoio já está lá. Então, a tecnologia ajuda, só que ela custa. Sim. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, minha câmera não vejo nada. Você não consegue ter essa tecnologia na minha câmera? Não, porque muda. É igual celular, né? O celular vai atualizando. Você tem aí um iPhone 17, você não faz a mesma coisa com um A25. Sim. Né? É a mesma coisa. Então, os sistemas de segurança, eles se aperfeiçoam. Nossa, deve ser muito rápido. Né? Muito rápido. É igual celular. Você compra num dia, 2 meses depois já tem outro. É a mesma coisa. Só que você tem que criar um meio campo ali para você ter um serviço excelente, né? Senão... Então, assim, mas tem mais algum exemplo que você possa dar, assim, de mais moderno em sistema de segurança, Rô? Que às vezes as pessoas nem conhecem? A própria portaria remota, né? A portaria remota hoje nos prédios, você pode adaptar ela para a tua empresa, para a tua casa. Vamos supor, você sai 7 horas da manhã da tua casa, a empregada chega às 9. Quem que vai abrir? Você vai dar a chave da tua casa? Não. O que ela pode fazer? Ela toca o interfone, toca lá na empresa, eu já tenho autorização dela, eu estou vendo nas câmeras, você já autorizou, só confirmo com ela alguma palavra-chave para identificar de certo. Ela mostra o documento na câmera, a gente registra, ela entra. A gente abre, ela entra. E a mesma coisa quando ela for sair. Ativa o alarme, desativa o alarme. Então, isso é a facilidade de quem trabalha fora hoje, né? Você pode pegar a portaria remota e transformar ela para a empresa, porque nada mais é do que um sistema de segurança que abre e fecha. É uma automação, só que é aliado ao monitoramento. Tem alguém olhando, tem alguém te atendendo, né? E criar normas, empresa ou residência, para isso. Eu tenho um cliente que eles moram em São Paulo e aqui, quem mora aqui é só a mãe com cuidadoras. Então, a gente monitora as imagens e elas têm pânico lá, se acontecer alguma coisa, né? E dentro do serviço que é realizado para ela, a gente pode chamar ambulância, a gente chama ambulância para ela, se for o caso. Então, a gente tem todo o roteiro que se acontecer alguma coisa, as cuidadoras têm um respaldo, elas não precisam elas ligar. Elas apertam o botão de pânico, vai abrir a câmera, a gente já sabe esse procedimento. Porque tudo isso antes foi combinado com a pessoa. Tudo isso é combinado. Por isso você precisa desse hábito da vida da pessoa para você entender. A pessoa precisa me explicar o que ela espera do sistema. O que você quer acompanhar? O que você quer saber? Né? Tem gente que quer receber os disparos no aplicativo, tem gente que não. Tá tudo bem. Tem gente que quer saber, eu quero saber que hora que meu funcionário entrou. Ótimo, no seu aplicativo você vai receber mensagem, desarmado por fulano, armado por fulano. Legal. No próprio aplicativo da Nacional. Perfeito. Rô, falando um pouquinho sobre confiança e propósito. Segurança é um serviço baseado em confiança. Sim. Né? Como que vocês constroem essa relação com os clientes? Eu procuro conhecer cada um, né? A gente procura conhecer o que cada um espera da gente. Muitas vezes espera muito errado, né? Não entende. Aí a gente procura entender. Até as próprias meninas do monitoramento, elas vão... quando é um cliente novo, ele não está acostumado. Ele te contrata para você monitorar. Disparos, que é o que pensam, né? A primeira coisa que você fala, eu vou monitorar, aquela motinha vai vir aqui todo dia que disparar. Não é só isso. Eu monitoro a energia, e eu tento explicar isso para ele. Então, eu monitoro a energia, eu monitoro se tiver algum curto-circuito dentro antes de pegar fogo. Então, tudo isso, o sistema de alarme, ele é inteligente, ele me mostra, né? Parou de comunicar, ele me avisa imediatamente.
Então, todo esse trabalho é do monitoramento, Tá. né? Então, eu mostro para ele isso e tento entender. E falo para ele, ó, você não quer que eu faça isso? Nós fazemos, mas você não quer? Ok. Porque amanhã ou depois, quando ele estiver conversando com alguém, mas a Nacional não faz isso para mim. Mas você falou para ela que você queria isso? Por exemplo, tem cliente meu que acha que eu faço só monitoramento de alarme. Ele acha que, ele não sabe que eu vendo câmera, que eu vendo... Posso colocar tudo junto, sim. entende? Então, esse trabalho a gente está fazendo agora, né, desde o ano passado para cá, com os clientes que já são clientes. Tá. Porque muda, né? Mesmo os clientes antigos, eles muda, vai passando, muda as expectativas, muda muito. As necessidades, né? Então a gente sempre conversa, né? Os síndicos, por exemplo, das portarias remotas que a gente tem, eles têm contato direto comigo. Então, qualquer coisa que aconteça que precisa falar com a empresa muito urgente é comigo. Coisas do sistema é lá na portaria. Mas coisas que excedem uma dúvida, alguém que entrou e alguém falou que tinha gente estranha, que ele quer entender, é comigo. Então, eu tenho muito esse lado pessoal com os síndicos, né, administradores. Então, eu procuro mostrar para eles isso. Legal. Que também não é qualquer coisa, né? Quando eles ligam, eu já sei que é alguma dúvida que eles têm. Tá. Então, isso para os clientes também. Qualquer dúvida que você tiver, pode... Porque às vezes não é dúvida, é só que ele não entendeu o que a gente faz, de que forma que a gente faz, né? Exato. E é só acontecendo também as coisas só que as demandas vão... Por isso que eu falo. Primeiro você me conhece meu trabalho, né? E depois a gente... Porque não adianta eu te convencer, monitora, eu faço um contrato com você. Mas você dali não tá vivenciando ainda, né, Rô? Dali um mês você não... não é isso, não, eles não fazem nada do que eles falam. Peraí, mas o que foi que falaram para você que a gente não fez? Quando liga um cliente cancelando lá, por qualquer motivo que seja, mudança, ou ele não está satisfeito, ou sei lá, qualquer outra coisa, a gente procura entender, né? E graças a Deus, os cancelamentos que a gente tem tido são clientes que estão fechando. Fechando mesmo, né? Mudando de Rio Preto. Então, não são... eu acho que não tem nenhum que é por má prestação de serviço. Porque quando tem uma reclamação, a gente procura entender pessoalmente. Eu, o Edmárcio, e fazer esse contato com o cliente. Peraí, o que é que está errado? O que é que aconteceu que você esperava e não aconteceu? Então, peraí que a gente vai resolver. E você tem... Hoje você não precisa provar mais nada para ninguém, né, Rô? Não. Nós estamos falando de uma empresa que está há 24 anos no mercado. Hoje eu quero que a pessoa não lembre de mim. A função do monitoramento é essa, não lembrar que está sendo monitorado. Porque se ele não lembra ali, ele não está com a preocupação, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Igual um pronto-socorro, se não tem ninguém, o que que tá todo mundo bem, não tem doente, não aconteceu nada, né? Isso. Rô, e como que você enxerga o futuro da segurança eletrônica nos próximos anos? Muito... Na próxima semana. Porque muda muito rápido, né? De um ano. A gente faz um planejamento, quando chega no mês seguinte, eu acredito muito no serviço, sempre acreditei, né? O monitoramento, para mim, sempre foi meu coração. Eu sempre quis melhorar. Muitas empresas hoje, a gente sabe... que copiam mesmo, até as ocorrências que eu faço, até às vezes o nome da ocorrência que eu crio, e eu sei porque tem muita rotatividade de pessoas que trabalham, né? Que trabalham numa, trabalham na outra, então a gente fica sabendo. E tá tudo bem. Se eles estão copiando, se eles estão fazendo, é porque tá dando certo, né? Tá tudo bem. E eu acho que a parte de serviços, porque a gente concorre muito com a internet, né? A internet hoje, ela vende... coisas que às vezes não acontecem, né? Quantas vezes você compra uma coisa na Shopee achando que era uma coisa, teve que comprar na loja porque não era nada daquilo que você esperava. Então, assim, não é porque é ruim. São coisas diferentes. E quem tem entendimento, entende. Eu vou comprar uma melancia vermelha. Se aparecer uma azul, peraí, ela é mais barata por quê? Porque ela é azul, ela não é vermelha. Então, eu faço essa comparação. Eu acho que na prestação de serviço, cada vez mais vai ser necessário essa atualização, essa modernização, você criar dentro das situações que acontecem, né? Pegar isso e criar serviço. Então, é o serviço. O serviço, as empresas de monitoramento, elas vão ter que se adequar a isso. Porque vender, todo mundo vende. Né?
E você também tem um diferencial de parceria, né, Rô? Você é muito ligada a isso, né? Eu acredito que a gente não cresce sozinho, né? Isso aí é legal você falar sobre isso. Coloco isso sempre. Isso eu não falo nem parceiros da mesma área, né? Eu falo até parceiros de outras áreas que podem agregar a mim e eu agregar a eles. Sim. Então, eu acredito muito nisso e, ultimamente, as pessoas estão entendendo um pouco mais, porque está muito difícil para todo mundo, né? É muita, não falo concorrência, mas é muita gente falando tudo ao mesmo tempo. Então, você tem que saber diferenciar aquelas pessoas que realmente, ó, eu vou pegar os meus clientes, vou oferecer o teu serviço e você vai oferecer o meu. Eu não vou te pagar comissão, não vou te pagar nada. Simplesmente você vai ganhar com os meus e eu vou ganhar com os seus, pronto. Sim. Que é o que você corre o tempo todo para fazer. Você não faz. Toda vez que você está indo, visita cliente e pede indicação. É a mesma coisa. Então, por que eu não vou fazer uma parceria com quem eu já conheço, com quem eu já confio? Né? E cada um na sua especialidade, né? A gente não consegue ser especialista em tudo, né? Não. Pô, qual que é o grande foco da Nacional para esse ano? É realmente ter clientes satisfeitos, clientes que realmente se preocupam com a segurança, clientes que entendem o que a gente faz há tanto tempo, né? E que isso para mim já é o suficiente, né? Ele falando de mim para outra pessoa, olha, eu consegui fazer aquilo que eu queria tanto e eu consegui fazer com que a Nacional entendesse e tá tudo certo. E não precisa ser caro. Né? Não precisa ser caro. E tem uma frase que você usa muito, eu não sei se eu vou falar ela corretamente, mas que eu acho bem interessante, que é a nossa família trabalhando para cuidar da segurança da sua. Exatamente. Né? Nós somos uma empresa familiar, né? Então eu acho que tem essa essência, né? Eu trabalho muito, toda vez que eu vou pensar em alguma coisa, eu penso nos meus filhos, né? Eu falo assim, cara, eu gostaria de ter isso. Agora eu com o neto, então eu penso no neto, meu lindinho. Então a gente pensa muito, né? Peraí, é porque você começa a pensar de novo, você não tem mais criança, começa a ter um neto, uma criança, fala, peraí, o que uma família com uma criança precisa? Então, você começa, né? Minha cabeça borbulha. O Edmar tem que quase não sabe. O Edmar tem que puxar para a terra, volta para a terra. O Edmar é teu equilíbrio. Ele é. Ele é. Se não fosse ele... Amor, volta um pouquinho. É porque antes eu ficava muito aqui, né? Você quer crescer, então você fica inventando tudo ao mesmo tempo. Aí assim, e aí ele, não, agora não, isso não. Não, pera. Vamos esperar, aí você consegue entender que realmente as coisas têm que ser ao seu tempo, né? Tudo tem o tempo certo. Como as pessoas também têm que te conhecer com o tempo, as coisas acontecem ao seu tempo. Então, você vai trabalhando isso todo dia. Gasta energia? Gasta, mas, cara, eu vou falar para você, você chega à noite em casa cansado, que você conseguiu falar, a pessoa entender o dia todo, você pode não ter vendido nada. Mas você conseguiu passar para as pessoas o que você faz, o que você sente em fazer aquilo, ai, é maravilhoso. Já te dá mais motivação para no outro dia acordar. Que delícia. E ter mais ideias. E mais ideias. Hoje eu falei para uma pessoa assim, nossa, cara, eu quero montar um negócio novo, diferente. Aí ele olhou para mim e fez assim, para. Não fala mais nada, para. Falei, tá bom, já parei. Aí você volta, aí eu começo a criar na empresa, né? Falei, não, vou criar alguma coisa diferente. Meu filho mais velho, o Bruno, ele faz a TI toda da empresa, né? Ele controla tudo. Ele que cai nas minhas loucuras. Aí eu mando um áudio assim, 5 minutos, eu quero fazer isso. Como que eu faço? E ele, toda a paciência do mundo, vai explicando. Se é viável, aí eu levo pro chefe, né? Aí o chefe fala, não. Não é viável agora. Aí, né, mas eu guardo o projetinho. Isso. Mas a inviabilidade, às vezes, é uma parte financeira, porque tem outras prioridades, né? Tem mas outras prioridades. Tudo é possível, né? Tudo. Aí ele fica também ruminando aquilo na cabeça dele. Fala, não. Aí, às vezes, surge um cliente que quer aquilo que eu falei. É muita mas energia. de uma forma mais técnica. Sim. Então, a gente consegue conversar assim, sabe? Falando assim, e eu fico quietinha, né? Esperando só. A coisa acontecer, porque vai acontecer. Você tem que ficar, né? Então, para mim, essa parte de você fazer as coisas, muitas vezes eu participo de algumas coisas para conhecer mesmo, né? A realidade de outros negócios, né? Porque é diferente. Sim.
Você sair para vender, você não conhece a realidade. E às vezes, conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, você acredita que aquela pessoa, nossa, ela tá super bem, né? De repente, ela também tá procurando se reinventar. Isso, exatamente. E, de repente, uma coisa que você fala ali, quantas vezes as pessoas falaram uma coisa para mim e eu fiquei com aquilo pensando e adotei na minha empresa, adotei para os meus funcionários, sabe? Essas coisas que vêm sendo obrigatórias agora, na parte de pessoal, a NR1, eu já faço isso há muito tempo, há muito tempo, sabe? Já trato as pessoas como pessoas. Sim. Né? Muitas vezes, às vezes pode até onerar um pouco, mas aquilo, depois eu vejo sentido, realmente. Porque a gente fala muito de cultura, né? Cultura, se você tem cultura, mas você não cuida do outro, resolve o quê? Exato. Pois é. Você entra na empresa, você tem que só fazer aquilo que a cultura manda, mas, cara, você não tá preocupado com ele, você não viu que ele chegou com olheira, né? É assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Você precisa de uns 10 minutos. Por isso que eu comecei o programa falando que você é mãezona. Exato. Não tem jeito, cara. Eu falo que eu era para ser mãe de 10 filhos. É que meu marido não quis, mas era para ter uns 10 filhos, porque realmente eu entendo, eu pego. Tem funcionários meus que vão. Teve uma que foi para Portugal, foi embora. Eu dou um apoio. Sabe? Outra vai empreender. Quantas eu não levo? Olha, peraí, que eu acho que esse seu negócio tem tudo a ver com fulano. Vai lá conversar com fulano. Eu tive recentemente, né, a Nayara, que trabalha comigo já há 8 anos. Sim. Ela fez o Dale, né? Ela se empenhou, ela foi a gerente do monitoramento um tempo, e ela resolveu empreender. E tá tudo bem. Só que ela não queria sair da empresa. Como ela trabalhava todo dia, então o que ela fez? Voltou para o monitoramento e tá empreendendo no dia sim, dia não. Tá tudo bem. Ela tá bem lá, tá bem na empresa, tá tudo certo. Sim. Então, assim, não adianta eu querer ficar podando. Isso. Não adianta. Às vezes, quando tá na empresa, eu não gostaria que fizesse comigo. Sim. Sabe? Você quer empreender? Tá bom, vai. Vai com o pé no chão. É legal ela ter o olhar do empreendedor, não é? E às vezes, os outros não entendem isso. Acha que é um puxa-saco. Não é. É porque ela entende o outro lado. Ela sabe o outro lado. Quem trabalha bem perto comigo sabe qual é o lado. Então, não é que você tem que defender, mas você começa a tentar fazer a pessoa entender, falar, ó, você tá aqui, mas você pode ser melhor. Sim. Pode ser melhor que eu. Eu quero que você seja melhor. Quero que você seja pior. E aquele cliente que você tá atendendo ali pode ser o teu patrão amanhã. Então, você atenda, porque eles gravam o nome. Tá? Se você não atender direito, qual é o seu nome? Larissa. A hora que você atender, quem tá falando? A Larissa. Pode passar para outro, por favor? Tá. Então, assim, eu deixo elas bem cientes disso, porque você tá falando no telefone, então ele não tá te vendo. Então, a tua voz, a tua entonação é muito importante. Você pode estar com raiva, querendo chorar, mas a tua entonação, ele tem que... Porque ele já liga com raiva, nervoso, querendo ir embora. É um problema. É problema. Então, você tem que... É igual 190. Se aquela pessoa que atende lá não tiver... Quem tá falando... Então, a gente não pode ser desesperada. Se entrar na mesma vibe da pessoa que... Meu Deus, tentar entender. Falar, olha, eu não posso te ajudar, mas eu posso orientar. Guarda um minutinho. Exatamente. E aí, a gente vai criando caminhos. Então, eu acho que isso é o diferencial, as pessoas entenderem. Quem trabalha lá tem que entender isso. Porque senão... Rô, muito obrigado pela sua participação. Adoramos falar um pouquinho. Contar essa trajetória da Nacional de 24 aninhos. Ano que vem vai ter festa, vai ter revista. Vai ter capa, vai ter capa de março. É de março, vai ter capa, né? A gente tá... Já falou sim, a gente tá planejando, porque para nós não são 25 anos, né? Você chegar, nossa, cara, eu construí isso, né? E não é nem material. E de fato se tornar uma referência em Rio Preto. Porque é o que eu falei. Eu, por ajudar a entregar revista na cidade, só vejo plaquinha da Nacional. Só placa da Nacional, verdade. Então... E assim, ó, esse negócio da placa, muitas pessoas não sabem também por que tem a placa. Hoje, aqui em Rio Preto, nós temos uma lei municipal que obriga, se você tiver qualquer aparelho sonoro dentro da residência ou do comércio, você precisa, ou você coloca a placa da empresa que monitora, ou você coloca o seu telefone. Porque se o vizinho estiver incomodado com o barulho, ele vai ligar naquela plaquinha. Entendeu? Então, tem muito ex-cliente meu, que não é cliente, vendeu a casa, e quem comprou não monitora,
que tem a plaquinha, às vezes o vizinho liga, olha, não é monitorado, mas a gente vai ajudar. Eu vou procurar o telefone da pessoa para ver se eu consigo ajudar. Que legal. Porque ele pode ser multado. Olha só, que legal. Muito legal. Que legal. Rô, obrigado, viu? Sim. Muito sucesso, chame muita sempre, agora eu prosperidade. Viu? Você viu? Tinha certeza. Você enrolou a gente até. A gente corre um pouquinho, né? Mas tá bom, que você assusta, Mas a gente né? sempre te pega, a gente consegue te pegar. Assusta, né? Mas tá bom, e a gente gosta. Muito sucesso para vocês, que 2026 seja um ano de muitas conquistas, realizações e crescimento, viu? Para nós. Obrigado Estamos pela parceria juntos. sempre. Sempre juntos. Desde o início. Sim. Lari, obrigado pela presença também. Ficou feliz, Rô? De você aqui? É. Com certeza. Tá vendo? E nós vamos finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, já aproveita, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Porque no nosso YouTube tem muito conteúdo com especialistas que entendem do que estão falando. E nós vamos ficando por aqui, mas em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje nós estamos além da página. Um abraço e até a próxima.